Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos vocês, mais um episódio de Sapiência Talks cheio de conteúdo. Dessa vez a gente vai falar sobre liderança e suas várias facetas com Felipe Urbano, que é palestrante, empreendedor, conselheiro, enfim, muita coisa aí nessa cesta e também uma das nossas referências aqui em liderança. Bem-vindo, Felipe. Bom, um prazer estar aqui, obrigado, um privilégio poder conversar com vocês, com a turma. É um tema que requer aí bastante repertório, né, para discutir, né? E eu queria começar já fazendo uma pergunta bem direta para você. A gente sempre, quando pensa em liderança, a gente vai por um caminho aí de o que falta para a liderança ou o que é importante para que uma liderança tenha ali na sua cesta, né? Só que muitas vezes, quando a gente pensa em habilidade, o excesso pode ser tão perigoso quanto a falta, né, dessa habilidade. Vamos um exemplo mais concreto. Vamos pensar ali num líder, né, que tenha como habilidade destaque protagonismo. Se ele tem um protagonismo exacerbado, pode cair ali numa armadilha de só ele querer palco e não dar espaço para mais ninguém. Ao mesmo tempo, se ele não tem nada de protagonismo, ele também pode ficar ali despido perante o time, né? E esse time ficar um pouco perdido sobre direcionamentos. Indo por esse caminho, quando a gente fala, né, de habilidade, de o que um líder precisa, como você vê essa discussão de acordo com a sua percepção da liderança hoje? Você já deu o resumo todo do que a gente vai conversar, a gente pode ir embora. Já podemos fechar aqui? Não, é isso, já fecha agora. Sabe, tem uma coisa, Godoy, que você traz que é interessante, que é qualquer competência de liderança é como virtude humana. É maravilhoso você ter alguém muito paciente perto de você, mas ele é bem pouco útil no incêndio. Bem pouco útil. Ótimo exemplo. Então, quando a gente olha para essas competências de lideranças, elas estão sempre a serviço de um determinado contexto, de um determinado mercado, de uma determinada economia, de um determinado país em que pede coisas diferentes. Então, qualquer tentativa de tentar dar essa lista de competências que precisa, enfim, ela é ela já nasce em um lugar ruim, né? Sim. Porque ela é mais difícil de estabelecer. Vou pegar seu exemplo do protagonismo. Como é que um líder assume o espaço de puxar a narrativa e ele, ao mesmo tempo, dá palco para as pessoas que precisam? Me parece que o exercício da liderança está mais para esse lugar de dar palco. Como é que eu consigo construir? E protagonismo é interessante, porque protos, né, do grego vem primeiro, ele já é pensado na arte, né, nesse espaço de ocupar o palco como protagonista. E aí eu vejo os líderes cobrando muito protagonismo das pessoas, e as pessoas olhando, mas onde é que está o palco para eu subir, né? Acho que função muito da liderança, neste tema de protagonismo, é ele saber que ele está mais para o lado de entregar palco do que estar sentado nele. Na maioria das vezes, há contextos de caos, de crise, em que a gente precisa ter alguém lá. Para mim, a sabedoria do líder é ele saber que a função dele é estar sentado na plateia e estar no palco, independente da situação que ele está posicionado. Se não souber fazer as duas coisas, vai ter muita dificuldade de transitar. Ser esse líder conector, multiplicador, né, que consegue ocupar um espaço, né, que também permite que outros, de alguma forma, ocupem junto com ele, é uma tendência, pode não ser real, mas muito bem vista e muito desejada pelo que a gente fala hoje e observa no mercado. Mas como essa liderança realmente consegue fazer esse salto, né? A gente discute há muito tempo, né? Essa questão do comando e controle já é patente que não é um caminho sustentável, né, nos dias de hoje, principalmente nesse mundo, como em vários papos que a gente tem, você traz os exemplos, né? Tem VUCA, MUVUCA, BANI,
né? Hoje, cada vez mais, esse lugar comum está perdendo espaço. Mas como esse líder pode se preparar para realmente conseguir ter essa aura, né, que se espera? Acho que a primeira coisa é o líder entender que ele não é líder o tempo todo. A escolha de não liderar o tempo todo é saber que você não tem todas as respostas e alguém precisa estar melhor posicionado que você, em algum momento. Serve para várias coisas, né? Mas eu sinto que ele é um pouco um movimento de quais são as microdecisões que o líder toma. Uma coisa importante para mim sobre hábito é que a gente não muda hábitos, a gente não muda estímulo. Está lá nos hábitos atômicos. Se o líder é estimulado o tempo todo a treinar, a sentar nesse lugar de protagonismo, ele está na casa dele, ele que conduz as reuniões. Ela está numa reunião com as amigas, ela toma decisão sozinha. Decide sempre, o tempo todo, o polo de decisão, a gravidade da conversa fica posicionada. Você não tem a microdecisão de dar espaço de fala, entregar protagonismo para outra pessoa, saber silenciar quando é necessário. Essas microdecisões que a gente toma, dar passagem para alguém no trânsito. Para mim, essa formação de consciência que eu não estou em evidência o tempo todo, ajuda nessa direção do modelo de liderança que você está propondo na conversa e que a gente está discutindo aqui. Para mim, começa em atividades muito sutis que vão estabelecendo novos hábitos e novas visões de mundo para a gente. Se eu acho que eu sou mais importante em qualquer outra conversa, vou ter muita dificuldade de exercer essa liderança. Então, para mim, começa nesse lugar bem básico, assim. Como é que eu me posiciono no mundo e o quanto que eu estou em evidência o tempo todo? O segundo movimento é como é que você vai na direção das pessoas e vai criando sistemas dentro do seu contexto para fazer isso acontecer. Pô, todas as reuniões sou eu que lidero. Toda a pauta de agenda sou eu que fecho no final. Então, o tempo todo eu estou nesse polo do decisor, dentro da organização, nos ambientes, eu não descer esse espaço para ninguém. Então, aprender a sair da sua cadeira e dar espaço para alguém sentar nela, nessa cadeira instituída, para mim está na essência desse modelo de liderança. Que não é um modelo de liderança mais fraco, não é um modelo de liderança que tem indecisão. Pelo contrário, você está tomando decisão o tempo todo. Escolhe abrir mão da cadeira e do polo de decisão porque é o que o contexto pede. E você não é a melhor pessoa posicionada para estar ali. Em uma das suas falas, em alguns eventos que a gente participou junto, que eu te acompanhei, você traz que a liderança é uma condição. No sentido de que ela está condicionada a alguma coisa, né? E aí você também traz que a liderança pode ser uma cadeira vazia a ser ocupada por uma liderança independentemente de cargo efetivo, né? Fala um pouquinho sobre essa sua leitura. Legal. Para ficar mais claro do que realmente o que é essa condição. Exato. O conceito de liderança está sempre se relacionando com o ambiente, né? Então era mais fácil no mundo onde a gente era linear, a gente escolher uma pessoa para responder aquilo. Então, você precisava designar o rei, o líder no modelo industrial, o exército tem um general, a igreja precisa ter o papa. Então esse modelo de uma pessoa liderando com poder mais centralizado funcionava num determinado mundo. A transição para o modelo de mundo que a gente tem 100 anos de história aqui, para a gente pensar modelo de liderança. O líder que compreende que a liderança não é um cargo, porque um cargo é um modelo de gestão que entregou para ele, dada uma organização que precisa ter processo, governança, etc. Se ele entende que não é um papel só, eu posso ter o papel de líder numa determinada instância. Isso aí está muito desde teoria de papéis do Moreno, eu trabalhei com essa ideia por muitos anos. O que eu comecei a entender é que a liderança não está presa nessa relação com a pessoa. Ela é menos sobre a pessoa e mais sobre o ambiente, por isso que é uma condição. Quando eu trago a metáfora da cadeira vazia para a gente pensar a liderança, é compreender que a cadeira pode ter nome. Nesta conversa, a cadeira do líder está ocupada pelo Rodrigo Godoy, que é quem está conduzindo a gente nessa conversa. Mas em algum momento ele cede o espaço de fala para o Felipe para eu sentar nesse lugar de liderar a conversa em alguma instância. Quando a gente faz esse movimento, eu continuo sabendo que o programa é seu, eu sei que tem seu nome na cadeira de apresentador, você está cedendo ela para mim para eu ocupar, porque neste momento eu estou liderando o tema. Esta concepção de que é uma condição é porque eu não estou o tempo todo sentado nessa cadeira, ainda que ela tenha meu nome.
Isso vale para presidente de país, a determinados temas que ele não transita. Isso vale para supervisor de fábrica. Isso vale para líder de squad dentro das empresas. Qualquer lugar. Você recebeu um cargo e um lugar para sentar, treinador de futebol, ele não precisa ser o seu cargo permanente. Ele é o lugar que ele pode ser cedido a depender do momento e da condição. Aliás, treinador de futebol é a melhor metáfora. O treinador não precisa fazer a pré-eleção antes de entrar no jogo. Sou apaixonado por futebol. Ele entrega para alguém do time fazer isso. Naquele momento, as rédeas do grupo, o espaço de construção, não está na mão daquele que tem o cargo. E pensando nessa cadeira da liderança, né, a ser ocupada, quem ocupa? O mais preparado? Quem chegar primeiro? Pensando num desafio específico que ali se é dado na questão. Esse desafio exigir velocidade a quem chegar primeiro. Mesmo que não seja o melhor preparado, mas não é arriscado? Eu acho que é assim. Eu tô colocando humor na história, mas no fim é que parece a dança das cadeiras mesmo, né? Criança que senta primeiro ficou. A ideia, quando a gente pensa na liderança como uma condição, quem tem mais condições de responder a isso? Pode ser que seja uma demanda que a gente precisa de velocidade. Quem está mais perto do cliente para tomar decisão. Tem mais, por exemplo, informação para uma mais informação, está mais perto, sentindo o calor do momento. Ele está lá na ponta tomando decisão. Tanto que se pega indústrias muito grandes, que você precisa de tomada de decisão em tempo real, você não pode ter uma organização hierarquizada, senão você trava a organização. Precisa ser tomada de decisões específicas de campo, seja porque a área de venda está na rua, seja porque tem um processo específico de produção que precisa de alguém tomando decisão lá. E não à toa que os japoneses, nesse modelo, no sistema deles, sistema Toyota todo de produção, no Lean, entregava muito poder para o operador. Empoderava a decisão para ele liderar a agenda decisória sobre a linha quando ele visse uma falha, por exemplo. Já é um princípio desse lugar de alguém, nesse caso o Taishi Ono, que abriu mão do modelo hierarquizado e enxergou que se a gente deixar essa cadeira vazia para quem estiver melhor posicionado na linha tomar a decisão, ocupar este lugar, a gente tem um sistema de produção que funciona muito melhor. Então, entre a velocidade da cadeira ou o mais experiente da cadeira, enfim, cada situação vai determinar. O fato é que nunca é a mesma pessoa o tempo todo. Acho que essa é a grande questão. Nunca pode ser a mesma pessoa o tempo todo. Aí a questão que me vem é, numa estrutura mais horizontal da organização, eu acho que eu consigo ver isso que você está falando de é preciso fazer isso, quem é que está melhor preparado, quem é que tem mais informação, numa estrutura mais horizontal. E quando a gente pensa em organizações mais verticalizadas? Que são a maioria, inclusive. Que são a maioria. Isso continua sendo uma possibilidade? Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que a gente, que não aconteça, embora eu vi uma notícia hoje que não vai acontecer, imagina que a gente tenha um momento de pandemia no mundo. Eu sou CEO de uma organização com 100 mil pessoas. Preciso tomar uma decisão sobre a vida dessas 100 mil pessoas. Não tenho formação nenhuma em saúde. Acabei de lidar com uma pandemia recente, criei alguma experiência. Eu tenho poucas condições de conseguir tomar decisão sobre transporte, ida das pessoas para o trabalho, sustentar sistemas de produção. No meio do caos, a sensação que eu tenho como CEO, e acompanhei vários deles nessa condição, é que eu não tenho as respostas, eu não sei o que fazer. Um dos caminhos que eu escolho é quem é a pessoa melhor posicionada em saúde desta mesa. Tá lá, é o líder de RH nesse momento. Quem é a pessoa melhor posicionada para a gente pensar o impacto que a gente tem em logística? Chama a pessoa de supply chain. A decisão precisa ser moderada e escutada. A cadeira precisa ser ocupada para quem está melhor posicionado no meio dessa crise. A gente tem uma crise de compliance. Quem vai sentar nessa cadeira, o CEO pode ter um papel, mas tem alguém liderando o tema. Esta concepção que a situação gera esta condição que precisa ser ocupada, é que vem essa resposta. Então, ela pode ser hierarquizada, mas a decisão do CEO não precisa ser.
vou colocar de um jeito para ver se faz sentido e aí você me Vai lá. corrige. E aí, posso só fazer um comentário Claro. sobre isso? Toda vez que eu estou falando para algum grupo, fazendo agenda de formação sobre paradoxo, ou mesmo em mentoria, conselho, enfim, as pessoas tendem a ir para um caminho binário, que é, pô, então não pode ter mais gestão, não pode ter mais processo? Foi claro que tem, a empresa quebra. Eu não estou num lugar de defender uma mudança no modelo estrutural. Eu estou no outro lado, que é incentivar que os líderes individualmente tomem decisões sobre abandonar esta cadeira. Conscientemente, com responsabilidade de quem está respondendo para o ambiente e entendendo que tem alguém melhor posicionado. Então a cadeira pode estar com o meu nome, mas eu libero ela para alguém sentar. Vou trazer um exemplo para você me corrigir, pensando nesse mesmo que você trouxe, de uma emergência sanitária. Perfeito. E vamos seguir a mesma lógica. Neste movimento, neste momento, seria correto eu entender ou afirmar que, na verdade, o CEO não é que ele deixa vaga uma cadeira para ser ocupada por outro, mas ele puxa um copiloto e ele vai entre esse outro par que pode estar muito mais preparado para esse desafio. Ele vai alternando o manche. A metáfora é maravilhosa. Então, porque quando só para realmente para eu conseguir significar, deixar vaga a cadeira pode soar, pode dar um entendimento de eu não quero me responsabilizar por, ou do tipo, vai você e segue. Mas é nesse sentido de ser copiloto e compor, né, que você traz a sua colocação. É isso. Entender que os desafios na hora que eu estou no voo, para pegar sua metáfora, eu entendo pouco de aviação, eu não sei como passageiro. Mas tem determinados momentos no voo que quem está liderando a operação, de alguma forma, ou a experiência das pessoas, não é a segurança se o voo está seguro ou não. É o quanto o serviço de bordo está me entregando uma experiência de segurança. O quanto a forma como o comissário, a comissária está operando, está liderando aquela experiência naquele momento. Essa consciência que o piloto de avião tem, que ele não está no topo da cadeia. Ele está cuidando de uma parte importante da experiência, mas ele não está o tempo todo liderando a experiência do passageiro. Então, se tem uma determinada crise no avião e o copiloto está melhor posicionado, eu vou escutá-lo. Mas eu tenho crise de natureza, por exemplo, de que alguém que passou mal no meio do voo. Não é o piloto que vai resolver isso. Não. Eu posso ter um problema de um passageiro tendo algum tipo de crise, alguma briga, por exemplo. Pode ser que eu tenha que chamar alguém para liderar que está fora do voo, inclusive, porque o voo não vai acontecer. Exato. Esse movimento, essa consciência do que o piloto tem, se dissocia o senhor com o piloto, né? De que ele não lidera tudo o tempo todo. Por isso que, para mim, Rodrigo, é muito precioso no exercício de liderança saber ser liderado. Porque vai ser muito difícil conseguir fazer se não consegue fazer isso. Aí, o que eu queria, né, costurar tudo isso que você está trazendo vai contra um senso comum que a gente carrega há bastante tempo, né? A gente traz certos preconceitos, literalmente, né, sobre liderança, sobre gestão, sobre liderado, sobre equipe. Qual seria o caminho para eu começar a desconstruir, né, essa realidade adquirida ao longo do tempo e passar a ter esse olhar mais atualizado sobre liderança? 3 coisas: distanciamento, escuta e diálogo. Distanciamento de compreender, eu escuto muito de gente que fez áreas técnicas de formação. Isso é muita cabeça de que o mundo só era relevante uma profissão se fosse médico, engenheiro, advogado, né? Sim, totalmente. Eu encontro muitos líderes, porque nesse mundo mais industrial, líderes muito lógicos prosperaram muito no tempo, né? Sim. Você encontra muitos CEOs, enfim, que foram engenheiros de formação, de áreas mais técnicas. E eu acho engraçado quando eu coloco interpelo algum líder sobre alguma temática, eles falam assim, não, mas é minha cabeça de engenheiro. Mas sem esse distanciamento da própria profissão já começou errado, né? Mas você é um monte de coisa na vida.
Se você achar que você é só engenheiro, o mundo vai ser engenharia para você. Então, eu sinto que o primeiro caminho é esse distanciamento. O Ben Wallace tem um texto maravilhoso, chama Os Moradores do Albergue. Ele fala que a gente deveria conceber a cada um de nós como um albergue com muitos moradores. Aí, de vez em quando, um dos moradores aparece na janelinha. Eu falo que tem gente que cravou o engenheiro lá, não tira dinheiro nenhum. Tem gente que cravou a pessoa de TI, né? Sim. Eu sou do RH, crava a profissão lá. Eu sou muita coisa, eu jogo de futebol, músico, sou pai, eu tenho outras coisas que eu faço na vida. E tem gente que cravou na janelinha o líder. Aí a pessoa é chata, porque ela quer liderar o happy hour dos amigos, ela quer liderar a viagem que vai fazer junto com os filhos, ela acha que ela tá liderando tudo o tempo todo. Vendo Border Collie, né? É isso, exato, perfeito. Quando não tem cordeirinho, vai na sombra, vai tentando... É isso. E esse movimento de não enxergar-se como um albergue ou como alguém de múltiplas possibilidades me coloca como fator determinante da minha identidade a condição de liderança. E a liderança sai de uma condição, vira um papel permanente e uma formação da minha própria identidade. Então, sem esse distanciamento, eu não consigo transitar nesse mundo que você está sugerindo, ou nessas respostas que a gente está conversando. Então, distanciamento é a primeira coisa para mim. A segunda é que tem bastante gente dizendo para você que você está chato. É seu time tá olhando para você e vendo o quão exportável que você é quanto líder. Sua mulher, seu marido, seu companheiro, sua companheira tá olhando para você dentro de casa e falando que você está chato. Falando que não está funcionando o modelo de educação de filhos, não está funcionando a forma como você olha para o mundo, não está funcionando sua consciência socioambiental, não está funcionando o seu olhar para a diversidade e inclusão, não está funcionando o seu olhar para o mundo mais digitalizado. Tem gente o tempo todo te dando sinais de que você não está funcionando, porque você está nesse lugar centralizado que você é uma coisa só. E precisa ser líder o tempo todo e liderar tudo. E a última coisa para mim é abrir espaço de diálogo para entender, para mim, na origem do que o Paulo Freire chama de diálogo. Uhum. Que é esse espaço onde A e B têm o mesmo nível e a confiança é a consequência óbvia. Eu saio da condição de ter relações hierarquizadas. Eu brinco em casa, ter um executivo em casa, né? A gente faz exercício de deixar o crachá para fora. Sim. E aí eu brinco dizendo assim, eu sou seu funcionário, tá? E ela vice-versa comigo. Esse movimento de que como você está numa agenda permanente de tomada de decisão, você se coloca nesse lugar o tempo todo. Então, como é que eu abro o diálogo para dar outras possibilidades de construir coisas que não é meu campo de visão nem o seu? A gente está produzindo uma terceira coisa. Ou se um de nós tem um campo de visão que faz mais sentido, é esse que a gente vai entender como a melhor resposta. Distanciamento, escuta e diálogo. Para mim, acho que é uma jornada, é um caminho que abre um pouco possibilidades para a gente sair dessa rigidez de concreto do líder. Pegando esse pedacinho aí da escuta especificamente, sobre feedbacks. Quando a gente pensa em feedback, ter um feedback do líder é mais comum, né? Como o líder pode ter feedback dos liderados? Esse é rosca, né? Porque, pelo que você está trazendo, isso é muito importante nesse ambiente de troca. Né? Muito. Eu fui sócio muito tempo na Wisnet, tem um negócio que eu aprendi lá, que era de comunicação ascendente. Era trabalhar como é que você consegue acessar esse lugar do acesso a quem de alguma forma está numa posição superior à sua. Tinha várias técnicas legais, mas eu acho que nessa perspectiva tem um papel de engajar o liderado na sua própria agenda. Então imagina que você está me liderando aqui, Rodrigo. Eu digo para você, Rodrigo, a gente caminha junto há bastante tempo. Tem uma parte da nossa relação que eu preciso de feedback. E aí eu preciso que você me ajude a identificar ao longo da nossa rotina quais são as coisas que te impedem de você dizer o que eu preciso ouvir enquanto líder. Então tem momentos que se eu estou numa reunião, eu tenho certeza que eu fico cortando as pessoas. Eu tenho certeza que em algum determinado momento eu centralizo. Eu tenho certeza que chegar atrasado está incomodando. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu estou fazendo que eu estou desorganizando nossa vida aqui. Como é que a gente pode criar um espaço de conversa que você me ajude a identificar esses momentos?
sem o compromisso de eu mudar. E eu acho isso muito difícil. Porque o fato de você me dar um feedback, ele pode ser uma percepção só sua. Eu também preciso ter um espaço de escolha se isso faz mal ou bem para mim e se isso faz mal ou bem para o ambiente. Aí a gente vai sair do feedback, que é uma relação vertical, de retroalimentação, e a gente vai transformar isso numa relação de diálogo. A única possibilidade de horizontalidade é no diálogo. Feedback é uma relação vertical, que o princípio vem da engenharia, de retroalimentação de um processo específico. Então é uma relação vertical, onde a partir de uma métrica comum entre nós, eu te digo o quanto seu comportamento está aderente a isso ou não. Vertical. Independente se é meu chefe ou não é, enfim, é uma relação verticalizada. Quando eu entro no espaço do diálogo, a gente está no mesmo nível. Então, meu convite para você como liderado é como é que a gente cria mais espaço de diálogo e menos espaço de feedback nesse caso. A gente popularizou a palavra feedback no mundo do trabalho e eu acho uma pena. Porque ele gerou um efeito colateral. Você estava nessa, né, de falar coisas que a gente vai no limite como protagonismo. O efeito colateral é que a gente perdeu nossa capacidade de conversar sem um instrumento. O feedback tá formalizando a troca, né? E sabe o que é engraçado? Não é só um ciclo de desempenho que a gente faz isso. A gente formaliza a troca baseada no papel. Sim. Eu tenho uma conversa com você como cidadão sobre política. Independente de chefe ou não. Como é que eu tenho uma conversa com você sobre torcedores? Sobre futebol? Peguei 2 temas fáceis, né? Como é que eu tenho uma conversa com você para pensar organizações? Vou pensar as organizações que eu estou enxergando, enfim. Como é que eu tenho uma conversa com você sobre assistidor de série? Para pegar teoria de papéis, né? Quanto mais a gente acessa espaço de conversa, mais estreita vínculo. Esse distanciamento vai diminuindo, né? Eu sinto que é um pouco um movimento também de líder, mas também do liderado, de construir esses espaços. Mais dialética e menos feedback, né? Cara, esse é um negócio que me deixa muito mobilizado, assim. Eu entendo um trabalhador que ao longo do tempo, por referências paternas, por sistemas de feedback da própria empresa, benefícios, avaliação de desempenho, etc., foi se enrijecendo essa capacidade de conversar. Eu também entendo o líder que, por conta de ser cobrado para ter por sistemas, para ter esta posição mais rígida, eles se acomodaram nesta condição de dar as cartas o tempo todo. Mas eu olho para isso e tá uma pena que a gente perde este espaço de estabelecer conversas. A gente usa a expressão sem crachá, né? Mas não, com crachás que sabem dialogar mesmo eles estando na mesa. Porque eu também não te vejo como líder o tempo todo. E você também não me vê como liderado o tempo todo. Se não reorganiza nessa pauta que não está o tempo todo presa no papel, a gente não consegue construir outros caminhos possíveis. Felipe, a colocação, só voltando aqui um pouquinho sobre feedback, pode dar a entender que feedback não é algo tão positivo assim no que você acabou de falar, mas eu tenho certeza que não é isso. Contextualiza melhor pra gente. Eu fico até pensando se eu não ia gostar, se as pessoas pensassem. Não, eu acho que o que é ruim, para mim, é a gente ter um instrumento só. No mundo de complexidade não dá para ter um instrumento só. O que eu acho ruim é a gente só falar de feedback e esquecer de falar de diálogo e conversa. Esse líder que pensa que é líder em tudo o tempo todo, essa líder que pensa que é líder em tudo o tempo todo, perde a capacidade de conversar. Então, tudo precisa de feedback. A educação de filho eu faço com feedback. Nesse feedback, no modelo de ter métrica o tempo todo, a gente perdeu o espaço das conversas pretensiosas, que mais aproximam do que afastam. Se eu coloco um objeto entre mim e você o tempo todo, eu estou colocando algo que a gente não consegue conversar se isso não estiver no meio. Feedback é isso, é um instrumento que no meio do caminho diz como é que tem que ser essa conversa. Pode ser um processo de trabalho, pode ser um instrumento de avaliação de desempenho, pode ser um acordo que fizemos entre nós. E ele é super importante para mediar essa relação e fazer um sistema organizacional funcionar. Ele precisa existir. O que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer isso, mas também ter capacidades de sair de um feedback e entrar em diálogo, onde a relação não é mais vertical e não está mediada por um instrumento. A gente vai construir o que é melhor nesta conversa.
o acordo vai ser construído a partir desses interesses nossos. Isso combina mais com o paradoxo. E a gente, além do diálogo, tem espaço de conversa despretensiosa, porque se eu sei que eu não sou líder o tempo todo, eu também sou alguém que está assistindo série junto com você, a gente vai conversar sobre série. Eu também torço para um time e você também torce. Aos finais de semana, frequentamos lugares e você também frequenta. É neste espaço que a gente consegue ter espaço de criação de vínculo. E aqui eu tenho condições de abrir mão de ser líder em tudo o tempo todo. Posso só dar um exemplo de educação? Por favor. Tem um amigo que me ensinou um negócio muito precioso da diferença entre ser um pai amoroso e um educador responsável. Desafiador, hein? Se eu opero o tempo todo com meu filho, eu lembro, foi o Ed Renekiewicz que me ensinou isso. Se eu opero o tempo todo com os meus filhos na direção de ser um educador responsável, seja na relação de dinheiro, na escola, enfim, o meu filho vai me enxergar como mais um professor na vida dele. E é fato que eu tenho que ter esse papel. Assim como líder, eu preciso dar feedback. Mas se eu sou só o líder que dá feedback ou só o educador responsável, eu perco. Eu faço como o Cazuza, né? Eu prendo o choro e água o bom do amor, que está lá no codinome Beija-Flor. Eu perco o espaço de fazer coisas pelo meu filho porque eu sou um pai benevolente. Sabe por que eu estou fazendo isso? Não é porque você merece. Eu não estou fazendo isso porque você tem um mérito por trás disso. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Estou fazendo isso porque isso dá alegria. Estou fazendo isso porque isso dá um espaço de humor e criação de afeto entre nós. Assim como o feedback está para o educador responsável, a conversa e o diálogo se posicionam neste lugar, seja como no papel de líder ou na relação de pai. Eu estou posicionada numa condição onde a minha preocupação é a nossa relação só. Eu não tenho a responsabilidade de ser um educador responsável o tempo todo. Porque é exatamente essa preocupação que água ao bom do amor. Sensacional. É nesse lugar, para mim, que a gente se perde da gente querer ser um líder e um gestor, que a tudo coloca a regra o tempo todo. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria, para fazer um wrap-up aqui, o que eu consigo trazer do nosso bate-papo é que a gente está, de acordo com tudo isso que você trouxe, saindo de um lugar de restrição desse líder, no sentido de você faça isso, Brilhante. represente isso, para um lugar de expansão. A gente sai da restrição para a expansão. Com essa expansão, necessariamente, eu amplio as possibilidades de como ser, de como atuar, do que fazer. E isso pode sim gerar uma ansiedade, uma falta de concretude no que eu preciso ou no que eu devo. A gente está muito acostumado a ter essas seguranças antes de seguir enquanto liderança. O que fazer nessa situação? Como lidar nesse cenário da restrição para a expansão? Isso é muito legal, né? Eu escuto um tipo de música a vida inteira. E aí meus filhos começam a propor outras escutas e eu restringo, porque eu digo que aquilo não é música. Perdeu o jogo. Eu estou habituado a utilizar a mesma paleta de cores para viver a vida. As mesmas crenças, as mesmas comidas, as mesmas formas de responder ao mundo, o mesmo jeito de lidar com as questões que a vida cobra. E isso vai levando para um lugar de restrição. O exercício da liderança se expande quando eu começo a ampliar minhas referências. Quando eu começo a me abrir para o mundo e dialogar com ele, com esse comportamento de aprendiz, que é tão clichê que a gente usa, né? Mas entendendo que a música que eu escutei a vida inteira, eu faço uma brincadeira com a minha mulher, que eu falo que eu não gosto de Beatles. Aí ela fala assim, é um crime contra a humanidade você dizer isso, né? Mas por que eu falo isso? Eu amo Beatles, o tipo de música. Amar é muito, mas assim, eu gosto de escutar. Mas o que vem para mim na cabeça é que o fã de Beatles, em alguma instância, para mim, era metáfora de alguém que só gosta de Beatles e mais nada. Pô, não é possível, cara. Os Stones apareceram, meu. Eu vi um show do Coldplay, eu achei incrível o que eles fazem dentro do palco.
Adorei o que o Michael Jackson revolucionou e acho que a Beyoncé avança numa porrada de coisa. Acho incrível minha filha escutando Ana Castela em casa e tentando entender o que isso está falando sobre o mundo dela. É nesse lugar, para mim, que vale para todas as coisas que a gente faz de liderança. Eu sempre fiz modelo de gestão desse jeito, com as mesmas ferramentas, respeitando os mesmos processos, funcionando nisso. Absorver esse legado, entender ele como importante, como conservadorismo, de alguém que preserva essência e raiz, mas sabendo qual é o lugar que isso tem na vida. Isso não pode ocupar a vida o tempo todo. Não é a manutenção do status quo que vai garantir a segurança para a gente do que a gente precisa. Como é que eu faço isso? Manter essa abertura. Eu adoro quando eu vejo conservadores honestos, né? E a gente tem poucos, que dizem, eu sou um conservador, mas eu estou dialogando com o mundo. Adoro essa expressão, porque eu acho que não dá para a gente perder a espinha dorsal. E talvez para quem é mais progressista nas ideias, etc., e encontrando pequenos rituais de conservadorismo, porque a gente está em diálogo o tempo todo. Seja no modelo de gestão, na vida, enfim. Sempre, né? Sempre. Felipe, muito obrigado pelo bate-papo, por todos os insights que você gera, né? Quando a gente bate papo, não é a primeira vez, eu sou super fã dessas suas colocações, porque acho que a gente consegue fugir do óbvio para falar sobre o presente, né? Sobre o que é presente, não presente temporalmente, mas o que está presente, como os nossos dilemas, como os nossos desafios, tanto profissionais quanto pessoais. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês por estarem conosco em mais esse episódio e até a próxima. E aí, gostou desse episódio? Então, nos siga em uma das plataformas de áudio ou inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber os novos lançamentos. E se você quiser saber mais sobre nossas soluções, conteúdos gratuitos, convites para eventos e muito mais, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.